Boa noite. Nos preparando aqui para começar a nossa segunda live. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Conectado? Não estou conseguindo ver. Estão me ouvindo bem? Acho que a conexão tá ruim. Então vamos lá. Boa noite a todos. E vamos para a segunda parte da primeira live, porque surgiram muitas perguntas depois da live. E nós resolvemos, em vez de passar para um outro tema, um pouco mais aprofundado, a gente resolveu fazer uma segunda parte para a gente responder algumas dúvidas que ficaram. Então vamos lá, nós selecionamos 10 e na verdade depois entraram, a gente tem em média umas 13 perguntas para responder. E o título foi Mitos e Verdades, um título bem forte, né? Pra gente falar das almofadas, um título bem forte, mas na verdade para esclarecer algumas coisas que às vezes são coisas que são simples, mas para quem é usuário, às vezes até a terapeuta ela não conhece tanto porque é uma especialidade, nem todos os terapeutas trabalham com isso. Vocês estão me ouvindo bem? Porque tá cortando para mim aqui. Beleza? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né, em épocas de crise, já vai falar de preço. A mais cara é a melhor? Uma pergunta que surgiu, muitas pessoas fizeram essa pergunta. Na verdade, não necessariamente. O mais caro pode ser o melhor. Eu acho que sempre é a questão da real necessidade do usuário. Então, o que ele precisa? A gente sabe que quando está agregado ao valor de uma almofada, tem pesquisa, desenvolvimento, os testes, a importação, estoque, toda essa logística, isso inclui dentro do preço de uma almofada, né? Mas, na verdade, nem sempre o mais caro é o melhor para ele. É sempre muito importante diagnosticar qual é a real necessidade desse usuário de cadeira de rodas. O que ele precisa? É mais posicionamento, conforto, ele tem mais dor, ele precisa prevenir as lesões por pressão, porque ele é de alto risco, ele precisa auxiliar no tratamento também dessas lesões, porque ele já está com lesões na pele, né? Ele precisa se manter mais tempo sentado, então a gente precisa sempre observar isso, mas nunca eleger a almofada pelo preço. Existem almofadas que são mais simples e que atendem ao paciente, ao usuário, e tem algumas almofadas que são mais caras e não conseguem atender. Mas sempre a almofada, quando tem um preço mais elevado, é porque está agregado outras coisas nesse valor, né? Mais uma vez, estudo, desenvolvimento, tudo isso inclui dentro do preço do valor de uma almofada. Então, a tendência é as almofadas mais simples serem mais econômicas, mas sempre verificar se realmente atende à real necessidade dele, ok? Então, vamos para a pergunta número 2. As almofadas são todas iguais? Não, são todas diferentes as almofadas. Elas têm características ou materiais, às vezes, parecidos, ou alguns materiais, dependendo, às vezes, mais da questão da espuma, do plástico, parecidos, às vezes quase iguais, mas elas são diferentes. Por quê? Ou ela tem um formato diferente, ou ela tem um produto diferente, ou ela tem um diâmetro diferente, uma espessura diferente. Então, são sempre alguma coisa, elas são diferentes. O que a gente precisa ver é que realmente, às vezes, um nicho, uma quantidade maior de almofadas com características parecidas
são mais indicadas para determinadas necessidades. E outras almofadas com outras características são mais indicadas para outras necessidades do usuário de cadeira de rodas. Então, a gente sempre precisa ver, na verdade, a real necessidade dele, o que funciona para você, às vezes não funciona para outro paciente, mesmo com necessidades parecidas. A gente sempre precisa avaliar. Não posso traçar, não existe um perfil, uma almofada que atenda a todos os pacientes. Eu já tinha comentado isso na outra live. Eu preciso buscar, né, as reais necessidades dele e dentro dele selecionar algumas almofadas. E às vezes ele pode gostar ou não, ou se adaptar ou não a essa almofada. Então, assim, é muito importante a avaliação e esse olhar clínico para saber o que ele precisa realmente. Não ir por preço, não ir somente por marca, mas a real necessidade. E como tudo no mercado, existem marcas boas com produtos excelentes, existem marcas que não são tão boas com produtos que não são tão bons. Certo? Somos todos diferentes, né? E os materiais também trazem benefícios diferentes, então a gente precisa saber. E uma questão muito importante também é que os materiais, eles reacionam de formas diferentes. Então, se eu moro num lugar que faz muito calor, um lugar que faz muito frio, preciso observar ou ter uns cuidados diferentes com o material, né? Então, qual é a sua real necessidade? Muito importante a gente conseguir realmente eleger isso e conseguir traçar isso dentro da prescrição de almofadas. Outra pergunta. Tudo bem aí? As almofadas tratam as lesões por pressão? Sim, elas podem auxiliar nesse tratamento. Porque quando eu tenho uma lesão, ou eu tenho muito risco de ter uma lesão, mas a pergunta é uma lesão. Eu tenho uma lesão, eu tenho um lugar que está ferido. Se eu sentar e eu tiver uma pobre redistribuição de pressão, eu tiver um acúmulo de pressão, eu vou interferir no fluxo sanguíneo. A gente falou da outra vez, no fluxo sanguíneo, e vou favorecer mais a deformidade celular. E isso prejudica tanto a lesão que está no momento, então eu posso ter uma piora dessa lesão, ou como eu posso fazer outras lesões. Agora, quando eu sento num ambiente que favorece essa redistribuição da carga, porque eu tenho uma área muito pequena, com muito peso, eu favoreço a melhora do fluxo sanguíneo e também evito a deformidade celular, né? Que também causam as lesões, às vezes, muito mais rápido do que a própria falta de oxigênio nas células. Então, elas contribuem sim. Elas podem tanto ajudar nessa melhora, na prevenção, ou o paciente tem já uma lesão, ou como elas podem, se não tiver essa redistribuição, não favorecer essas características, ela pode piorar a lesão. Então, elas fazem parte desse processo. Ficou claro? As almofadas têm validade indeterminada? Sim, as almofadas não costumam ter um prazo de validade, não é como um alimento, como outros materiais químicos, porque ela já vem pronta, né? Ela já foi produzida, ela vem pronta. É claro que a gente sempre precisa ficar atento da forma que é estocado, né? Então, se quem compra a almofada para revender essa almofada não estocar corretamente, também isso pode interferir com o tempo, com a qualidade do produto. A gente sabe que plástico, borracha, se ficar num lugar muito úmido, né? Isso com o tempo pode não ficar, mas também é um tempo maior. Mas precisa ser, isso é de regra, né? Sempre bem estocada. Agora, também o usuário, para ter um tempo maior de vida, essas almofadas costumam durar muito tempo, é o cuidado que você vai ter. Não é? Você pode comprar um carro e destruir um carro em 1 mês, 6 meses, se você não tiver cuidado com eles. Em 1 ano, você pode destruir um carro zero. Agora, uma almofada também, você precisa ter cuidado, seguir as instruções de limpeza, de uso, de calibração, os cuidados quando você transporta ela, não puxa. Isso aumenta
a validade e o tempo de uso dela. Não. Então, a gente pode esperar que use 2, 3, 4 anos uma almofada, vai depender muito do que essa almofada foi submetida. Se ela foi bem cuidada, a tendência é durar bastante tempo. Se ela não foi bem cuidada, se você não lavou com um detergente neutro, você usou alguma coisa mais forte, à base de cloro, à base de petróleo, alguma coisa, material corrosivo, mais ácido, vai danificar mais rápido essa almofada. Não que a primeira vez que você passe nela, ela vai estragar. Isso para todas as almofadas, né? Se você repetir essa ação que não é correta, vai danificar mais rápido o produto. Agora, se você seguir as instruções de uso, de limpeza e cuidados com calibração, com transporte, é uma almofada que vai durar muito tempo. Sempre ter muito cuidado com o produto. A gente precisa cuidar do produto, assim como tem que cuidar das outras adaptações da cadeira de rodas e da própria cadeira de rodas, que necessita de manutenção também. Você precisa ter cuidados. Ok? As almofadas de espuma são as mais baratas? Nem sempre as almofadas de espuma são as mais baratas. A gente precisa saber qual é o tipo de espuma, né? E a qualidade dessa espuma. Existem espumas de excelente qualidade, tem espumas que não são de tão boa qualidade assim. Então, vai depender muito disso. Qualidade e o tipo de espuma também. Quanto mais tecnologia, mais desenvolvimento, isso sempre vai encarecer um pouco mais o produto, porque vai ser embutido esse valor de produto. Então, isso pode variar. Existem vários tipos de espuma, laminada, perfilada, injetada, espuma de expansão, todas, espuma com látex também, né? Então, assim, vai variar muito, há uma gama muito grande de produtos de almofadas com espumas e variadas espumas. Uma coisa muito importante nas almofadas de espuma, que a gente vai ver numa outra live e vai testar mais, é a questão da reação que ela tem. A espuma tem uma coisa que se chama memória, não é a questão não tô falando da espuma viscoelástica, que tem aquela memória, aquela alta resiliência, que né, a capacidade dela voltar à sua forma original depois de deformada, não é isso. Ela faz uma força. Ela faz uma força sempre contrária, uma força de reação contrária. Então, ela sempre quer voltar à sua forma original. Ok? Deixa eu ver aqui, uma outra pergunta. Ok. Vamos lá, uma outra pergunta. Todos os pacientes devem usar almofadas de ar? Todo paciente deve usar uma almofada que atenda à sua necessidade. Não há uma contraindicação para usar uma almofada de ar. Há uma indicação para usar uma almofada de ar, assim como para outros materiais. Espuma, gel, silicone, látex, existe uma indicação para isso. A gente sempre, nessas lives que a gente fez na outra, é sempre enfocando mais nos pacientes de risco, de lesão por pressão, né, que já tenham essa lesão, que precisa tratar, e pacientes de alto risco. Então, para esses pacientes, as evidências, os estudos, todos mostram que almofadas de ar com células menores e interconectadas conseguem moldar melhor a forma do paciente e conseguem auxiliar melhor. Então, assim, sempre precisa avaliar o que realmente ele precisa, né? E a gente nunca pode esquecer que quando eu posiciono o paciente, quando eu vou prescrever uma almofada, o paciente ele pode ter o maior ponto de risco que ele mais precisa é a prevenção ou auxiliar no tratamento dessas lesões, mas eu sempre preciso considerar posicionamento, conforto, né?
e maior função. Então, quando eu tô sentada, melhor sentada, eu tenho mais, posso ter mais estabilidade. Então, se eu tenho menos estabilidade, eu preciso colocar outros aparatos, como encosto na cadeira de rodas, na parte posterior, outras coisas que auxiliem. Então, eu preciso fazer um mix de tudo isso. O que é mais importante para esse paciente essa hora? Uma almofada de ar? Então, sim. Agora, se ele é um paciente de risco, ele tem lesão, ele já sofreu várias lesões, ele está com lesão, é um paciente que não vai usar uma almofada de ar só nessa parte, nesse período da recuperação dele, ou nesse período da vida dele que ele teve a lesão. Uma vez que a pele foi sensibilizada, que ele fez uma lesão, ou que ele tem pelo biotipo, pelo mais dependente, que não se movimenta, ele é um paciente de risco. Então, ele já tem uma pele mais fragilizada, né? Tudo isso, ele requer de mais cuidados, então ele sempre vai precisar desse tipo de almofada. Não é que você prescreve uma almofada de ar quando ele tá com uma lesão, tá com alto risco, e depois a lesão cicatrizou, ele não tem mais nada, eu posso partir para outra. Não. Uma vez a pele sensibilizada, ele sempre vai ter que cuidar dessa parte. Então, as almofadas de ar, todas as evidências mostram que para paciente de risco com lesões é o que melhor tem desempenho, que melhor apresenta um desempenho. Ok? Deixa eu ver. As almofadas de ar são as mais higiênicas. Na verdade, o que faz uma almofada ser mais higiênica não é ser uma almofada de ar ou é o material com que ela é construída, principalmente não o fluido que está dentro, né? O ar a gente considera um fluido, o ar, o gel, o silicone que está dentro da almofada revestido, ele é um tipo de fluido. Então, assim, não é isso que faz ser mais higiênica, é como ela está por fora, qual é o revestimento, o que envolve essa almofada, né? Sem considerar a capa, a estrutura da almofada mesmo. Então, sempre muito importante quando é possível de lavar. Por quê? Porque a maioria dos pacientes não tem controle de esfíncter, é um produto que vai usar por muito tempo. E quando você não pode lavar, isso dificulta mais a questão da higiene, até porque pode ficar com um odor, né? Mais fétido, porque às vezes o paciente tem algum tipo de infecção, tudo isso impregna mais no material. Então, é preciso higienizar, preciso esterilizar, tudo isso para tirar isso, para limpar e para desinfetar. Então, almofadas laváveis são muito melhores, muito melhores. O que não costuma ser lavável, a maioria das espumas não são laváveis. Então, isso dificulta um pouco. Por quê? Porque daí você precisa colocar uma capa. E quando a gente coloca a capa, a gente precisa ter bastante cuidado, que mais adiante tem uma pergunta específica de capa, é para a gente não perder as propriedades da almofada. Eu posso ter uma excelente almofada, mas eu posso colocar algum tipo de capa que eu vou perder a propriedade dela, a função dela. A gente precisa se preocupar muito com isso. Mas também as capas devem ser laváveis. Então, a capa deve ser lavável e a almofada também deve ser lavável, porque é um conjunto, né? Porque se a capa ela for impermeável, ela não vai dissipar calor, ela vai manter o calor, então ela aquece mais, né? Ela protege a almofada, mas ela aquece mais, e é um ponto negativo isso, porque gera mais umidade, mais risco de lesionar a pele. Cuidando do tempo aqui. Tá claro para vocês? Qualquer coisa, vocês podem fazer mais perguntas, se quiserem, ou ficaram com alguma dúvida no que foi respondido. Ok? Quanto mais macia a almofada, melhor. Bem, a maciez, ela está relacionada ao conforto, mas a gente precisa separar maciez, né, de conforto, mas precisa ser um material que dê suporte, que tenha qualidade. Porque dependendo do tipo de maciez, você perde a qualidade dela, a elasticidade dela, a durabilidade dela. Então, ela pode se deformar com mais facilidade. Mas hoje até as indústrias moveleiras de colchão têm mudado muito essa questão, né?
Os colchões costumam ter um suporte, uma espuma mais rígida, não rígida, mas uma espuma mais firme na parte inferior, e na parte superior os pillows costumam ser mais macios. Por quê? Porque os estudos mostram que a gente precisa acomodar o corpo. Tudo que quando a gente senta, quando a gente deita e é muito firme, é muito rígido, faz deformação, faz compressão, né? Então, quando eu sento no lugar ou quando eu deito em alguma coisa, essa parte mais superficial do suporte, principalmente, precisa receber o meu corpo. Então, precisa moldar o meu corpo, tá? Seguir a forma do meu corpo. Se eu tiver que me moldar na almofada, isso gera compressão. Então, mais facilidade de deformação celular, mais desconfortável e mais risco de deformação celular. Então, quando eu sento em alguma coisa que tem mais suporte, mas essa parte superior, esse pillow mais fino, né, que tá em cima, me dá maciez, me dá conforto, me dá acomodação. Eu consigo redistribuir melhor o meu corpo, o meu peso, sem perder a estabilidade. Entende? Então são coisas diferentes, cada vez mais essa parte moveleira, isso tudo, uma coisa vai envolvendo com outra, os estudos de tudo, até desenvolvimento de aeronaves, de estofamento de carros, tudo isso contribui para o desenvolvimento do mercado. E os estudos que acontecem de cadeira de rodas e de almofadas, que existem muitos estudos nos Estados Unidos, na Europa, sobre isso. Então, é muito importante sim essa maciez, mas não maciez de deformação, uma maciez para gerar mais conforto, mais acomodação, para ter uma leve imersão, mais envolvimento. Quanto mais envolvimento, mais área de apoio, melhor a redistribuição de carga, porque, né, a força, se tem uma área pequena para apoiar, você vai ter mais concentração de força. Então, você tem que ter mais área de apoio. Ok? Então, precisa ser uma maciez sem perder as características da almofada. Mas é um ponto muito importante a almofada ser macia. Porque você imerge melhor. Ok? Vamos ver outra pergunta aqui. Quem recomenda e faz a receita para comprar a almofada? É o médico? No Brasil, não necessariamente é um médico. Muitos países da América Latina são os médicos que prescrevem equipamentos. No Brasil, pode ser um médico ou pode ser a terapeuta ocupacional ou a fisioterapeuta. Vai depender muito da forma da aquisição do produto. Quando as almofadas da Delamed, as duas almofadas, são fornecidas, são dispensadas através do SUS. Através do SUS. Então, quando são através destas instituições, passam por uma equipe, pelo médico, pela terapeuta, porque é preenchido todo um formulário, tem um protocolo para poder prescrever uma ou outra, então precisa ser avaliado. Então é uma equipe multi-interdisciplinar que avalia para prescrever. Agora, se ele for comprar na loja, ele não precisa de um receituário para comprar essa almofada. Essa almofada é a Delamed e a maioria das almofadas. Nenhuma almofada é obrigatório o uso, não é como se fosse um medicamento. O que a gente sempre orienta, que é muito importante, né? E tem muitas lojas que têm terapeutas e muitas lojas que têm profissionais que conhecem, né, muitos produtos, porque tem uma longa experiência, são super competentes. Então, assim, é que avalie sempre a real necessidade. Quando o paciente, o usuário, pode passar por uma terapeuta especializada em adequação postural para avaliar e para prescrever a almofada, é muito melhor, né? A tendência é sempre que seja uma prescrição mais efetiva, com resultados positivos mais efetivos. Mas existem lojas que têm terapeutas e que têm muita experiência e podem prescrever também. Mas sempre, o ideal é que procurasse um profissional para poder avaliar e prescrever. Ok? Deixa eu ver se eu tô no meu tempo aqui. Outra pergunta.
Depois a gente vai falar sobre a calibração da almofada. Eu vou fazer todo o teste. Tô vendo que tem uma mensagem aqui do Daniel. A gente vai fazer demonstrar novamente como se calibra a almofada. Que é muito importante porque sempre tem muitas dúvidas em relação a isso. E é um ponto muito importante. Muito importante. Ok? Outra pergunta. Devo usar a almofada sempre? Sempre. Sempre. No Brasil, as fabricantes de cadeiras de rodas, as cadeiras, vêm com essa almofada simples e plana, de espuma laminada, né? Simples e plana, vem. Nos Estados Unidos, na Europa, as cadeiras de rodas não vêm com almofada. Você tem que eleger qual é a almofada. Quando você prescreve, faz o order form lá da prescrição da almofada, você vai dizer qual é a almofada. Se você quer de espuma, de gel, de ar, de silicone, híbrida que misturam materiais, você vai dizer, né? Lá, ou vai ter que ser alguma coisa digitalizada, né? Qual é a necessidade dele? E já se prescreve junto com a cadeira. Porque precisa. A cadeira sozinha não faz adequação postural. A cadeira é a estrutura para receber a parte de almofada, de encosto e adequação postural para posicionar o paciente corretamente, para dar mais função para ele, para corrigir posturas inadequadas, para acomodar deformidades, para isso. É a parte de adequação postural. A estrutura da cadeira, não. Então, esse tipo de almofada de espuma laminada, simples, plana, é muito difícil de você conseguir uma adequada redistribuição de carga e uma adequação postural com estabilidade pélvica. Então, o ideal seria que não tivessem essas almofadas, né? E que daí o terapeuta ou o profissional responsável por isso prescrevesse nessa hora. E a gente vê muitos usuários de cadeira de rodas que utilizam somente essa almofada. Então, ela cede mais, ela deforma mais e ela não posiciona e não consegue redistribuir a carga adequadamente, né? Se a gente for ver na imagem do sensor, é uma das piores imagens que você tem de redistribuição de carga. Então, sempre o ideal é ter uma cadeira, fazer a prescrição de uma cadeira e eleger a melhor almofada para ele. Qual é a real necessidade dele? O que ele precisa? É um paciente de risco de fazer lesão? Não é? É mais posicionamento? Então, sempre, né? Sempre a gente não deve tirar isso da prescrição da cadeira de rodas. A almofada é um item muito importante, muito importante. Lembra que nós falamos na outra live que a adequação postural começa pelo sentar pela almofada, né? Porque é muito peso numa área muito pequena, cerca de 70%, 80% do peso está aqui. Então, ela é a base, a estabilidade para isso. Enquanto eu não conseguir um melhor posicionamento do meu quadril, da minha pelvis, isso vai interferir diretamente na postura da coluna, dos membros superiores, que são os braços, das pernas, que são os membros inferiores, e da própria cabeça. Porque o corpo tá ligado, tudo interligado. Eu preciso da estabilidade, suporte corporal, né? A partir dessa base, dessa área que eu tô sentada, para isso refletir nas outras partes do corpo. Então, é muito difícil, às vezes, a gente vê pacientes que não estão com não conseguem posicionar bem a cabeça, pacientes mais dependentes, né, que tem mais dificuldade de mobilidade, e a gente não consegue fazer um bom posicionamento da cabeça. Mas, na verdade, o que precisa começar a intervir e mudar é o posicionamento da pelvis dele. Então, eu vou posicionar melhor a pelvis, vou ver qual é a limitação que ele tem, acomodar isso, dar estabilidade, dar suporte corporal, e aí eu vou para o encosto, para o tronco, para dar estabilidade, daí isso vai refletir nos braços e vai refletir no apoio de cabeça e depois precisar colocar um apoio de cabeça, né? O nosso corpo está todo conectado, então é muito difícil você posicionar, não consigo posicionar só bem a cabeça sem posicionar bem a pelvis, é muito difícil, muito difícil. Então a gente precisa pensar como um todo, ok?
E capas, pergunta de capas. Eu falei com uma terapeuta que eu adoro, a Aninha, lá de Brasília. Ela falou, cara, você não falou de capa. E é verdade, eu falei, Aninha, não vou falar de capa. Da outra vez não deu tempo. E eu tava com as capas em cima da bancada e não falei. Que é um item muito importante para almofada. Ok? Então eu tenho aqui. Bom, o que eu preciso? A gente falou da almofada, a estrutura da almofada, do que é feita a almofada, essa almofada de ar de lamete, mas eu posso me remeter a uma almofada de gel, de espuma, de outro material, né? Posso ter a melhor almofada, posso ter uma almofada como essa de ar que tá super bem calibrada, mas se eu coloco uma capa que interfira na propriedade da almofada, não vou conseguir aproveitar todos os benefícios da almofada. Vou tentar falar de uma forma bem mais... O que acontece? Então, assim, um exemplo. Eu tô com uma almofada dessa de ar de lamete, mas se eu colocar ela forrada com um material rígido, que não é flexível, né? Por mais que tenha células de ar, que eu vou sentar aqui, eu vou acomodar, vou fazer uma leitura do corpo, né? E vou fazer uma melhor redistribuição da pressão, eu vou perder. Por quê? Porque a almofada não acompanha a forma, a capa, perdão, não acompanha a forma da almofada. Então, isso vai interferir nas propriedades da almofada, né? Porque se não for flexível, né? Eu tenho que ter a capa para proteger um pouco a almofada e para questão higiênica também, mas ela deve ser como ela quase não existisse, porque eu tenho que sentar nessa almofada e captar todas essas propriedades que são positivas para as minhas necessidades. Então, uma capa rígida que não é flexível, isso interfere muito, porque ela precisa se deformar, se moldar conforme meu corpo. Outra questão que é muito importante nas capas é também a questão de calor. Eu preciso dissipar o calor, a capa precisa respirar. Quando eu coloco um material que não dissipa calor, né, que mantém esse calor na superfície, isso gera mais umidade, gera mais calor e mais umidade. Ou até o próprio material que aquece mais. Eu sempre devo tentar manter a temperatura corporal. Por quê? Porque essa umidade, esse calor vai fragilizar mais a pele. Então, pressão, peso e a pele mais úmida, mais fragilizada. Então, mais risco de romper a pele. Ponto muito importante. Outra questão também da capa é a questão de fricção. Então, eu preciso ter uma capa que não deslize, que eu sente nela, que não escorregue demais. Imagina fazer uma capa de cetim, né? Ela vai favorecer mais deslizar. Eu preciso ter um controle. Nós falamos da outra vez. Fricção é uma força mecânica, que ela existe quando eu tô sentada. Eu preciso controlar essa força mecânica. Por quê? Porque se ela estiver controlada, ela vai me ajudar a sentar e a dar mais estabilidade também. Vai escorregar menos. Então, eu não posso ter uma capa nem que prenda demais e nem que deslize demais, porque isso interfere no meu posicionamento. Mas também a gente ouve muito assim, mas Carla, né, ouvia muito isso quando eu trabalhava com atendimento, com pacientes, ele não fica bem sentado porque ele escorrega, essa capa, ele escorrega por causa da capa. Às vezes as pessoas confundem, né, que a almofada não está conseguindo ter a função dela de dar estabilidade, trabalhar adequadamente a flexão anatômica, todos os posicionamentos, os ângulos, favorecer essa anteroversão pélvica para dar mais estabilidade, para você descarregar melhor peso sobre os isquios. Então, isso a almofada não consegue proporcionar. Então, não é a capa, nesse caso, que está prejudicando, não. A capa foi um plus a mais, um pontinho a mais que prejudicou mais. Mas assim, eu preciso sentar bem o paciente na almofada. São duas coisas. Então, ela pode piorar o teu posicionamento com a almofada, ou você pode perder todas as propriedades da almofada com uma capa que não tem um material flexível, adaptável, moldável. É muito importante. Então, a flexibilidade da capa, ela precisa se deformar positivamente para se moldar a forma da coisa, e a questão de
dissipação de calor. Não reter calor, não esquentar, porque a umidade é um fator que interfere muito nas lesões e no desconforto dessa postura sentada. Então, a capa é muito importante. E qual é a melhor capa? Existem materiais importados ou materiais flexíveis que são, né? Às vezes agora os materiais sintéticos melhoraram muito também, que tem uma mescla de material com pontos, com uma trama diferente, né? Que consegue favorecer isso. Então, ela nem desliza demais, nem agarra demais e ela dissipa calor, né? Porque elas são impermeáveis. Então, por isso que é muito importante a almofada ser lavável, porque um tipo de capa assim, usar numa espuma dificulta mais, porque se passou urina, passou fezes uma vez, é muito difícil, você não consegue mais limpar, higienizar corretamente essa almofada. Então, a gente precisa ficar bastante atento. As almofadas com algodão também. Quando eu trabalhava mais confeccionando almofada, a gente fazia muita coisa à base de cotton, de malha, de algodão, porque o algodão tem uma maciez, é confortável, dissipa bem o calor, né? Não mantém o calor na superfície, só que às vezes ele desbota mais, tem a questão da durabilidade também. Então a gente sempre precisa se preocupar com isso. Não escorregue muito, não agarre muito e que consiga dissipar esse calor, não reter esse calor na superfície, principalmente para os pacientes usuários de cadeiras de rodas que não têm sensibilidade. Limpeza. A limpeza vai depender de cada tipo de material. As almofadas da Delamed, né, que a MPU, termoplástico, e a de borracha sintética, elas são laváveis. Você lava com sabão neutro, com detergente neutro, aí depois a gente pode higienizar ela melhor com uma solução de bactericida para 9 de água. Pode ser um bactericida caseiro, né, com uma baixa de cloro em torno de 2%. Esses desinfetantes que tem caseiros. Então, você pega uma solução, tipo uma tampinha para mais 9 de água e assim você faz a composição para você poder higienizar melhor essa almofada. Mas a gente precisa cuidar. Então, essas almofadas, as capas, né, a gente não deve lavar em máquina, só se for a capa, principalmente um ciclo muito suave. Mas o ideal é sempre lavar a mão, porque se você lavar a mão, você vai ter mais cuidado. Agora, as almofadas, você nunca pode colocar numa capa, nem numa secadora e nem esterilizar com autoclave, tá? Nem autoclave seca e nem a úmida, a gás. Né? Não aceitam, se deformam, não é para esse tipo. Até porque esse tipo de material, você não precisa esterilizar, não é como um equipamento médico que você tem que esterilizar. Você vai limpar e vai higienizar, mas não precisa passar por um processo de esterilização. Não há necessidade. E quase sempre é um usuário, né? Ele tem sempre a mesma, não sei, salvo quando é uma clínica que você compartilha as almofadas. Né? Mas você precisa fazer uma higienização melhor, mas não através de autoclaves, entende? Então, com lavar a mão, com não secar na secadora, secar no tempo livre e não secar no sol também, né? Porque o sol, ele danifica, não só as almofadas, ele danifica vários materiais, até a pele da gente, danifica bastante, então a gente precisa cuidar. O sol é muito bom, mas não para secar as almofadas, ok? Da limpeza. Estão vindo umas perguntas, eu preciso depois repassar, porque acho que eu perdi algumas que estão seguindo aí. Ok? Calibração das almofadas. Então, vamos primeiro para calibração, depois a gente vê se ficou mais alguma pergunta. Certo? Então, o que a gente falou a gente falou das almofadas, tipo, tá pra lá. Ok? Calibração. Deixa eu ver só, pegar essa pergunta que tá aqui, ó. Qual almofada que tem mais risco de lesão? A que tem mais risco de lesão precisa ver muito, tipo, também, qual é o meu risco, né? Eu sou um paciente de alto risco de fazer lesão ou não. Mas os produtos
Para prevenção e tratamento de lesão, o que a gente costuma, até porque tem mais no mercado, a espuma. Ela não costuma para paciente de alto risco ter, porque é o que eu falei, a espuma, ela tem uma força de reação, que é a memória, não é a questão da espuma viscoelástica, é diferente, né? Então, ela faz uma força de reação e as espumas, mesmo com células abertas, né, como a espuma laminada, e como o látex também é um tipo de espuma, porque tem o látex natural e tem o látex sintético também, que se misturam para dar mais durabilidade, mais resistência para esse material. Mesmo que tenha células abertas, é um material que esquenta mais. Salvo que o látex é o melhor termicamente do que as outras espumas de outras densidades, de outras espessuras, né? Mas a espuma, ela tem uma tendência a esquentar mais, então tem a questão da umidade, do calor e a redistribuição de carga, né? Mesmo as moldadas, espumas moldadas são melhores, mas as planas, as coisas, e também quando você tem muita protuberância óssea, a espuma se deforma ali naquela região, então faz mais compressão, é o material que mais faz compressão. Então, paciente de risco, o melhor paciente que tem mesmo lesão também, é não usar uma espuma, uma almofada de espuma comum, não costuma ser a melhor. Mas todos os produtos têm positivos e negativos. Quando a gente fala em proteção da pele, o arco é o melhor que se comporta, mas o silicone, o gel, todos têm pontos positivos e negativos. Então, porque os materiais, eles reacionam de formas diferentes. Então, como a água. Se a gente for ver a água, a almofada de água, numa imagem de sensor, é uma imagem muito boa, uma almofada de água. Então, para o paciente que tem uma lesão, mas eu preciso pensar em outras coisas. A água é muito instável, né? Ela é uma massa que se desloca. Então, ela gera muita instabilidade. E isso interfere na função do paciente, porque se você acha que tem pacientes que reclamam que pode ser esse tipo de almofada gere uma certa instabilidade, não se compara a uma almofada de água. Então são almofadas menores, que tem tamanhos menores, e ela se desloca e gera muita instabilidade. A água, se eu pudesse ficar sentado dentro da água, é a melhor forma de redistribuir carga, né? Super confortável você estar imerso dentro da água, não é dentro de uma piscina. Só que daí eu não posso ficar sentado nessa água. Por quê? Porque tem a questão daí da umidade da pele, vou fragilizar a pele nisso. E quando eu coloco a água dentro de algum compartimento, de uma capa, eu perco muito da propriedade dela. Então ela é muito instável e muito pesada. Muito pesada. A gente tem vários estudos que mostram que a propulsão da cadeira de rodas não é um exercício, é um movimento repetitivo e que ao longo do tempo vai causar algum tipo de lesão, porque são às vezes 10, 15, 20, 30 anos propulsionando uma cadeira ou fazendo as transferências, os push-ups, isso vai ocasionar algum tipo de lesão. Então, a almofada de água, ela vai de 5 a 7 litros de água. Então, hoje uma almofada pesa menos de 1 quilo, máximo 1,4 kg, faz muita diferença. Um usuário de cadeira de rodas ativo e que conhece bem esse equipamento, às vezes você mexe na cadeira e ele percebe que se você tirou 400, 500 gramas na cadeira, né? Então, isso é muito peso. Então, é muito instável, muito peso. E a questão também da almofada de água é que o envolvimento dela rompe muito. Então, às vezes se rompe esses 5, 7 litros de água que vão vazar pelo chão. Ok? Acho que eu respondi. Respondi a pergunta? A gente vai falar em outras lives, mais especificamente de cada material. Aqui, na verdade, essa live já era para ser dessa forma. É que como surgiram muitas perguntas, as pessoas entraram muito em contato e a gente resolveu fazer uma live para responder mais as perguntas, para não ficar nenhuma dúvida. E tem outra pergunta? Gente, eu tenho uma dificuldade de associar as duas almofadas. Deixa eu dar uma mexida aqui. Ok, vamos lá. Vamos falar da calibração. Então, outra vez, eu mostrei para vocês
a forma de calibrar uma forma super simples. Então, assim, porque você pode calibrar, né? Você vai conectar, abrir a válvula no sentido anti-horário, conecta a bomba e vai super inflar, tá vendo? Você pode fazer isso, super inflar, fechar ela e sentar. E daí você vai verificar. Daí você vai falar. Sempre esse é um ponto muito importante. Ah, mas tá com pouco ar. Mas é diferente quando eu aperto assim em um ponto específico e quando eu sento. Olha só a diferença, gente. Quando eu apertei aqui, baixou, tá vendo? Baixou. Agora, olha aqui. A força que eu tô fazendo não baixa. Então, por isso que é diferente. Então, quando eu sento, se tiver com tanto ar assim, eu não vou imergir nela. Eu preciso entrar um pouco dentro dessa almofada e flutuar. Porque eu preciso aumentar a área de contato, né? Então, quando eu posso fazer assim e posso sentar o paciente e daí esvaziar ela, mas sempre checar que aqui tá a região do isquio, se tem pouco ar. Eu, particularmente, de todos os anos que a gente trabalha, eu acho que fica muito mais fácil, próximo do ideal, é você superinflar ela, você conectou, superinflar e deixar o ar, é uma outra forma de calibrar, né? Deixar o ar sozinho vazar, o excesso, tá vendo? Sem apertar. Se eu apertar, vai sair mais ar do que deveria. Então, deixou? Pressão atmosférica interna e externa se igualou, ó. Parou de chiar, parou de descer. Fecho no sentido horário e daí sento o paciente. Aí já ficou diferente, tá vendo? Ó, ficou diferente, porque aperto aqui, baixa, mas aqui também, ó. Porque o objetivo é quando o meu corpo todo tá aqui envolvido e sentado, eu tenho que imergir e flutuar, porque a parte das nádegas, onde ficam os isquios, os dois pontos, aí tem até um... Eu não consegui meu manequim, mas olha só a miniatura, né? Essas duas pontas, né, os isquios tibiais que ficam aqui, ó, são as áreas mais críticas quando eu sento, né? Aqui sentada, então esse é o ponto que vai afundar, e esse... Primeiro, e é esse o ponto que eu tenho que tomar como parâmetro para não tocar na base. Se eu tocar na base, eu vou fazer pico de pressão, vou fazer pressão e posso lesionar a pele, ocasionar dor, desconforto, dependendo qual é. Então, eu fiz disso, mas sempre preciso checar se ele tá flutuando lá atrás. E essa perfil de 6 centímetros, ele vai flutuar sempre em torno de 3. Né? E essa de 10 centímetros também vai flutuar atrás, em média de 3. Só que qual é a diferença? Mas, Carla, o resto é o que vai contornar. Por isso que essa contorna mais, tem mais área de redistribuição de carga. Por isso essa perfil alto é considerada prevenção e tratamento. E a perfil baixo é considerada prevenção, porque ela envolve menos, essa envolve mais, então redistribui melhor a carga, certo? Perfil baixo, mais prevenção, né? E perfil alto, mais prevenção e tratamento. Mas é aquela coisa, às vezes o paciente tá com uma lesão, mas essa perfil alto, ela é mais cara, tem um custo maior. Ele não pode, então, antes dele sentar numa espuma rígida ou numa espuma, num material mais rígido, uma espuma, coisa, é melhor que ele sente nessa de ar, que ele vai flutuar e vai amenizar um pouco, vai melhorar essa redistribuição de carga e evitar, assim, a deformação celular do que a outra, é melhor do que uma coisa rígida. Uma coisa que até de a gente falar, então, às vezes as pessoas falam, Carla, mas olha... Quando a gente senta, mesmo que tenha um formato anatômico, né? Isso a gente vê muito com o sensor. A gente precisa ver a questão do tempo que vai sentar, como é que vai reacionar esse material. Como é que ele se comporta? Uma coisa é eu sentar 10, 15 minutos, agora eu vou ficar horas sentado, né? Nessa almofada. Então, como é que isso vai
vai se comportar. Então, por isso que às vezes tem gente que fala, se eu moldar um material super rígido, mas fizer na minha forma, eu vou conseguir redistribuir. Eu vou conseguir redistribuir a carga, sim, por um tempo. Mas eu preciso pensar que a força da gravidade, ela faz um empuxo para baixo, ela traz peso, e isso eu tenho osso, né? Tenho osso, e esse osso está revestido de músculo, tecido, né? Gordura, né? Pele, tá? Então, e eu tenho uma superfície rígida, mesmo moldada, o que aumenta? Aumenta a tolerância dessa pele. Mas se eu te ficar muito tempo assim, e até porque tá moldada com uma coisa rígida, eu preciso ficar sentada nessa forma, eu não posso me movimentar. Se eu me movimentar e ela tá moldada em alguma coisa rígida, firme com o meu molde, meu corpo, eu vou sair. Aí eu desloco isso, daí não vou conseguir encaixar e não vou conseguir posicionar. Então é muito importante a gente ter essa noção. Mesmo que a gente molde, mas se o material não tem uma certa maciez e ele faz compressão, né? O que vai aumentar é o time, o tempo para começar a deformar o sentidor. Mas isso vai acontecer, só que com um tempo maior. Isso a gente consegue ver nitidamente com o sensor. É o tempo. Então, por isso que a gente precisa entender como os materiais reacionam. Então, às vezes, a princípio, quando eu sento, é extremamente confortável. Mas o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 horas eu sentada nesse mesmo material? Entende? A gente precisa ter essa noção. Então, os equipamentos é que conseguem mostrar isso pra gente, porque senão essa parte só de prática, às vezes o paciente não tem sensibilidade também, ele não consegue referir isso, ok? Mas a gente vai falar melhor disso e daí com o modelito um pouquinho num tamanho mais apropriado para a gente poder ver bem como que reacionam os materiais, esse tempo junto com o sensor. O sensor tá sempre aqui acompanhando, mas a gente não consegue chegar nele. Então, esse perfil baixo e a perfil alto, que daí essa almofada da Delamed, ela tem 2 compartimentos que você pode usar os 2 bicos lateralmente. Então, você vai trabalhar meio que como o M-corpo, né? Se ele tiver uma obliquidade, você vai compensar dessa forma, em vez de usar espuma, coisas rígidas ou mais altas, porque isso causa mais deformação. O que acontece com o ar é que você trabalha essas alturas com mais ar ou com menos ar, mas o ar você flutua, você não toca na base, então você não gera picos de pressão. Então, para pacientes de risco, é muito melhor você trabalhar, é muito mais confortável isso. Mesmo os pacientes que têm sensibilidade. Imagina, se eu sento com desnível do quadril, eu descarrego mais peso, vamos pensar, eu descarrego mais peso para o lado direito, com inclinação para a direita. Então, a minha nádega esquerda tem menos peso e a minha nádega direita tem mais peso. E para compensar isso, eu coloco um material mais rígido do lado que eu descarrego, que eu caio mais, que eu jogo mais peso do lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a compressão, porque eu vou fazer mais força de reação, fazer mais compressão, né? E vou brigar mais com essa parte, vou deformar mais essa parte. E vai se tornar muito mais desconfortável. Por isso que eu preciso trabalhar, né? É difícil trabalhar com espumas com densidades diferentes, porque vai ter essa diferença. Então, às vezes, nesses casos, para você trabalhar com espuma, é melhor fazer um digitalizado, que você consegue moldar e compensar mais. Mas o digitalizado são para posturas mais estáticas, não são para posturas dinâmicas. Então, se eu sou dinâmico e eu me movimento, eu proporciono a minha cadeira, é muito difícil sentar numa forma única que foi feita essa almofada, porque eu vou sair e eu, se estiver fora, não vou estar confortável, não estou bem assentada. Essa é uma vantagem dessas almofadas com células interconectadas e células menores, porque fazem a leitura do corpo e eu posso me movimentar. Posso ir mais para lá, mais para cá, e depois ela retorna à base. Consigo moldar e sempre estou flutuando. Então, quando eu estou flutuando, eu não toco na base, mas eu preciso flutuar com imersão. Não posso estar sobre a almofada, eu tenho que estar levemente dentro da almofada. E essa também, perfil alto, na parte dos isquios tibiais também, manter em torno de 3 centímetros. O que vai acontecer é que eu vou ter mais envolvimento. Então, vamos lá, voltando lá. Deixa eu ver aqui.
Duas válvulas, posso usar antero, né, as duas para trabalhar obliquidade, desnível, ou posso usar uma válvula para frente, uma para trás para trabalhar mais flexão, quando não tem esse problema de obliquidade pélvica, eu uso uma válvula para frente e uma para trás. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou conectar, abrir sentido anti-horário, vou super inflar, posso super inflar, deixar com mais ar e fechar e depois regular isso no paciente. Mas às vezes o paciente está sozinho, ele não consegue ter alguém que cheque. Eu, particularmente, gosto muito dessa forma que quando eu calibro, o sensor mostra muito isso, que a gente consegue ter um excelente resultado assim. Fica mais fácil. Eu super inflo e deixo o excesso de ar vazar. Não aperto na almofada, não faço nenhuma pressão nela. Parou de descer, parou de chiar, eu fecho, sentido horário. Não precisa apertar, porque senão a gente trava essa válvula que é niquelada. Ela é só um simples toque. E depois vou pro outro lado. Também conecto. Vou super inflar ela. E vou deixar o excesso, desconecto, deixo, olha, o barulho, conseguem ouvir? Deixo o excesso de ar vazar, não aperto nela, não faço nada, deixo estabilizar a pressão atmosférica interna e externa, vai estabilizar, vai parar de chiar, vai parar de descer. Calma. Parou? Teste no sentido horário e ou vou usar uma válvula para frente, uma para trás, ou as duas lateralmente e sento o paciente e daí, mais uma vez, olha só, tá vendo? Ela desce aqui, a Carla não tem ar. Não, é diferente de quando eu venho e entro aqui com o peso, porque eu tenho que entrar dentro da almofada. Mas igual a outra, independente da altura do perfil da almofada, você tem que ter um espaço de ar em torno de 2,5, 3 centímetros de ar entre a ponta do osso e a base da almofada. Então, você vai checar dessa forma assim, ok? Então, quando você faz assim, você senta, você fica muito próximo do ideal. Mas sempre checar, né? A gente pede sempre que verifique a almofada se ela tá com ar, se não tá com ar. Esse ar dura mais de mês dentro da almofada. 2, 3, 4 meses. Vai depender muito dessa oscilação da pressão atmosférica também, que ela pode descalibrar. E também excesso de muito frio e muito calor também pode alterar a calibração da almofada. Mas dura muito tempo. O que a gente percebe, principalmente, e estamos em São Paulo, vai para Santos, ela vai fazer o quê? Como aqui, a gente está com um nível muito acima do nível do mar, quando chega lá tem uma alteração dessa pressão atmosférica. Então, nesse caminho, ela pode inflar um pouco mais e depois retornar à sua forma. Aí você só precisa checar se está com a quantidade de ar ideal. Novamente, só checar, sempre checando isso. E você pode usar também no avião, né? Ela não explode. Eu uso essa, eu tenho uma almofada dessa, eu uso essa quando eu viajo no avião, porque as poltronas de avião, fala sério, né? Brincadeira, não dá. Dá muita compressão e muita deformação celular. Então, você fazer um voo mais longo é muito difícil se manter sentada confortavelmente. Então, eu uso esse tipo de almofada. Eu, particularmente, às vezes que eu usei, eu não precisei mesmo com a pressão, eu não precisei recalibrar depois, não senti nenhuma alteração. Mas cada caso é um caso, você precisa sempre checar. É possível usar dessa forma, mas você tem sempre que checar. Sempre com atenção, gente. São equipamentos. Equipamentos podem ter falhas, pode acontecer alguma coisa, alguém mexeu, foi o gato, o cachorro, né? O filho. Então, precisa ter atenção sempre. É um equipamento. Faltam 2 minutos e o negócio se corta aqui e eu não consegui responder de novo todas. Aproveita, depois ela vai mostrar novamente a regulagem da calibragem. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Olha, obrigado. Vou mandar um abraço pro Luciano da Casa Ortopédica, que ele falou que eu mando. Obrigada, Luciano, pelas ajudas, os materiais. Deixa eu ver.
Aqui o Daniel fez uma pergunta, tem uma dúvida sobre a calibragem da almofada errada. Pode ocasionar lesão por pressão? Pode sim. Por quê? Se você colocar muito ar na almofada, olha só. Por isso que a gente precisa calibrar, prestar atenção na calibração. O que eu vou fazer? Vou deixar essa almofada aqui com muito ar, né? Fiz aqui, que é o processo que tá no manual. Super inflei. E sentei, não fiz mais nada, não fui lá, não chequei, ela tá dura. É a mesma coisa que você sentar numa madeira, porque a hora que eu sentar aqui, ó, eu não vou ter imersão. Olha, eu não vou entrar dentro, é como se eu tivesse sentado em alguma coisa rígida, então ela pode lesionar. Da mesma forma que pode, isso para os dois modelos. Eu vou tirar o ar. Eu tirar o ar, eu deixar, vazou o ar, abriu a válvula, escapou todo o ar dela, ou tem ar menor, saiu mais do que a gente falou daquela área lá, né? Ou eu não chequei, sempre a gente precisa checar. De uma forma ou de outra, calibrando, a gente precisa checar. Eu tirei muito ar, vou tirar mais aqui, proposital, e vou fechar. Se eu sentar na almofada e eu não tiver dentro, tem que estar levemente dentro da almofada e flutuando, quando eu sentar aqui, os meus isquios, imagina que tivesse aqui, ó, essa ponta do meu osso aqui, meu esqueleto, né? Tivesse aqui, ó, encostando aqui, eu não tô flutuando, vai lesionar a pele também. Então é muito importante a gente se ater à calibração. É muito fácil calibrar a almofada, é muito fácil manter essa calibração. Checar, entendeu? É muito simples, não tem nenhum segredo. Tanto é que nesses anos que eu trabalho com isso, a gente orienta o paciente, a família, e depois raramente voltam para calibrar porque conseguem entender. O processo é muito simples, mas a gente precisa entender como é o processo, senão ela pode te prejudicar, né? Mas é muito simples a calibração, é só seguir as orientações e ficar atento sempre. Ok? Gente, vai cortar, né? E 1, 2, 3 vai cortar, eu acho. Bom, mais uma vez frisando que os equipamentos, eles fazem parte do processo de reabilitação, né? Eles proporcionam mais independência, melhora na qualidade de vida, aumento da função. Então, quando eu falo em função, não é só a função de eu me manter sentado, de eu proporcionar a cadeira de rodas. Quando eu tô bem sentada, eu melhoro o trato respiratório, o trato digestivo, a circulação sanguínea, retorno venoso, né? E eu tô bem sentada, melhora a minha atenção, concentração, memória e o meu humor também. Então, a adequação postural, ela faz parte do processo de reabilitação e junto com isso precisam ser os equipamentos. Existem equipamentos de todos os tipos, mais econômicos, mais caros. O que a gente precisa sempre é entender qual é a real necessidade, do que ele precisa. E assim a gente consegue fazer uma prescrição efetiva e que pode transformar a vida do usuário de cadeira de rodas. Os equipamentos estão aí para ajudar. E a gente também precisa usar corretamente e ter bastante carinho com eles, fazer a manutenção, ter cuidado que eles duram bastante, muito tempo, ok? Provavelmente, acho que próxima semana a gente vai ter outra live no dia 4 de junho, quinta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 19 horas. E a gente precisa mostrar daí como reacionam os materiais através do sensor. Acho que agora a gente consegue entrar nisso. Com o sensor, ok? Espero ter ajudado, né? Espero ter ajudado e ter esclarecido todas as dúvidas. Ok? Acho que tá tudo aí. Ok, gente? Beleza. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tchau.